Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica. E os nossos temas têm sido os mais diversos possíveis. E hoje nós vamos falar de holdings. Para isso estão aqui os doutores Alberto Rosman e o doutor Rodrigo Fritz. Eu vou abrir esse nosso quadro, doutor Alberto, e pedindo para o senhor fazer uma consideração. O que são as holdings? Perfeito. Agora, se as holdings, se nós fôssemos trabalhá-las como uma espécie de uma tradução livre, elas, na verdade, são sociedades gestoras de participações sociais. Ou seja, ela é uma sociedade criada com o objetivo justamente de administrar outras empresas ou mesmo administrar outros bens. Entendi. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar sobre as holdings familiares. E para isso está conosco o Dr. Rodrigo Fritz, especialista no assunto. É verdade, então para isso a gente precisa intimá-lo, não é isso? Perfeito. Doutor Rodrigo, em relação à holding familiar, o que a gente pode destacar nesse assunto? Então, Guaraci, a holding familiar ela tem essa característica de controlar e agrupar o patrimônio de uma família. Ela serve especialmente, ela é muito mais benéfica para famílias que tenham investimentos em empresas ou em imóveis, ou em ambos, né? Porque as famílias precisam, nesse caso, as famílias que têm investimentos em imóveis e em empresas, elas precisam gerir esses ativos. Então, a holding ela tem essa característica de agrupar, de controlar esse patrimônio. E como funciona isso? A pessoa física, no caso, ela passará a ser titular de cotas dessa holding. Olha aí, Certo? beleza. Então, o que acontece? Esses benefícios são muito amplos, né? Hoje a gente vai tratar mais especificamente de sucessão, mas comparando-se, por exemplo, com o processo de inventário, os ganhos são inúmeros, né? É o que ocorre assim, na holding, é o que chamamos de antecipação da sucessão. Se a família, por exemplo, possui investimentos em imóveis, em empresas, como falamos, a tendência, no momento de sucessão, isso é muito comum, que haja aquele litígio no momento da partilha de bens. Aí é onde acontece o maior problema, a maior discussão, é isso? A maior discussão, porque na sucessão o que ocorre? Há aquela discussão, um filho entende que deveria ter ficado com a casa da praia, Sim. O outro entende que por ter trabalhado mais na empresa deveria ter uma participação maior. Só que isso ocorre após o falecimento do ente. Claro. Nesse caso da holding familiar, especificamente, a sucessão ela ocorre em vida. A transmissão da herança ocorre em vida. Ah, tá certo. Para evitar esse tipo de problema posterior. Exatamente. É isso, né? Então, os ganhos são inúmeros, né? Por exemplo, se analisarmos a questão desses litígios, né, que nós verificamos na partilha, na divisão de bens. Com a sucessão em vida, é possível que a divisão seja, e a tendência, né, que ela seja muito mais pacífica, né? Porque os familiares vão poder discutir, Claro. O advogado, nesse sentido, nesse aspecto, tem uma característica também de assessorar a família, explicando por que a partilha vai ser feita dessa forma, enfim. Então, a tendência é de administração, uma administração mais tranquila de eventuais litígios. Né? Agora, doutor, a título de curiosidade minha, e quando isso não é feito em vida, como é quando não é feito na vida, como é que acontece depois da morte do... Aí é feito por meio de processo de inventário. Sim. Aí é onde tem aquela famosa discussão, eu quero isso, eu quero aquilo, Exatamente. Não é? Só que, justamente, o objetivo da holding familiar é fugir um pouco desse, do inventário, que é o lugar comum, que é o procedimento comum. Na holding familiar, por exemplo, comparando-se um pouco assim com o processo de inventário, na holding familiar, essa divisão, essa partilha ocorre em vida, né? Tu vai ter uma despesa, tu vai ter um benefício assim de um desconto, então com o processo, com a holding familiar, né, o custo vai ser muito menor. A vantagem, assim, o desconto chega a ser de até 50%. Olha só, que beleza, hein? Nesses custos para a transmissão da herança. Outra vantagem, se compararmos o tempo de criação de uma holding, que é em média 30 dias, né, o processo de inventário leva em média 5 anos. Nossa, tudo isso? Por que tudo isso? Pelos mais variados aspectos. Né? Às vezes, ficar num cartório que está abarrotado de processos, né? A dificuldade do processo em pauta para julgamento, inventários litigiosos, principalmente, né? Onde a gente trabalha muito com isso também. Então, quando há um inventário litigioso, a briga entre os
os familiares tornam o inventário ainda mais desgastante, né? Ele vai levar muito Claro. mais tempo para ser concluído. Tá certo. Tem avaliação de bens, enfim. Então, ocorrendo a sucessão por meio da holding familiar, a tendência é que hajam esses custos minorizados, né? Sim. Porque tu vai ter uma economia de até 50%. Olha aí, que beleza isso, E hein? depois, em outros programas, inclusive, a gente quer mostrar um pouco mais Como é que funciona. como funciona na prática. Ah, isso é interessante. Sim. Outro exemplo, na venda dos bens imóveis, né? Quando ocorre por meio de holding, essa venda ela tem uma tributação muito mais benéfica, muito menos onerosa do que ocorre no processo de inventário. E uma outra característica muito interessante na holding familiar, e isso atrai muito as famílias, né? Especialmente famílias que têm um patrimônio considerável de empresas, de imóveis, a possibilidade dos pais do patriarca ou da matriarca criarem regras de administração desse condomínio, Claro. desse patrimônio, desculpa. Para evitar problemas. Exatamente. Então, tu pode criar cláusulas de incomunicabilidade, né? Tu pode proteger o patrimônio frente a casamentos que daqui a pouco têm um interesse financeiro, casos de prodigalidade. Que não são poucos, diga-se de passagem, né? Não são poucos, exatamente, né? Casos de prodigalidade, onde um membro da família gasta excessivamente, então tu pode controlar, tu pode proteger o patrimônio. Que beleza. Doutor Alberto, eu tenho sempre falado nos nossos quadros aí, no Atualidade Jurídica, que o Garcia e Garcia atua em todas as áreas, nas principais áreas, Claro, né? sim. E eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador exatamente qual é a forma, como é que ocorre a atuação do Garcia e Garcia, especialmente nesse caso das holdings. Perfeito. Essa explanação do Dr. Rodrigo, ela é um tanto esclarecedora, porque os problemas decorrentes da sucessão, da morte do patriarca ou da matriarca são inúmeros. Eventualmente, irmãos disputando sobre patrimônio de bens que não são divisíveis geram uma demanda praticamente infinita. Porque eu não posso pegar um apartamento, por exemplo, e Partir no meio. partir no meio do apartamento, eu não posso Só fazer se isso. vender, evidentemente. Então, qual é a finalidade? A finalidade é sempre gerar uma consultoria, uma assessoria, uma ajuda, um auxílio na criação dessa holding, Tá certo. porque é nesse momento que as pessoas vão conseguir, dentro da lei, dentro da legalidade, sem qualquer fraude, diminuir os custos. E esses custos que o Dr. Rodrigo refere, de até 50%, não são valores pequenos. Olha aí. Porque hoje, qualquer compra e venda de imóvel que a gente faça, os custos são extremamente elevados. Claro. E assim é também para quando a pessoa falece e venha transferir o patrimônio para os herdeiros. Mesmo sendo herdeiros, terão que pagar por esses valores. E se, com a holding, conseguirem organizar isso previamente, estarão isentos de todas essas despesas. Que E nesse espetáculo. sentido, ficamos à disposição para essa Claro. consultoria, para essa assessoria, enfim, para o desenvolvimento dessa holding familiar. Que espetáculo. É por isso que eu sempre insisto, você que está nos assistindo, pode tirar todas as suas dúvidas pelo telefone 21015151 com os doutores que são especializados no assunto. Nesse caso, o Dr. Rodrigo Fritz está com o Dr. Alberto Rosman nos falando sobre esse tema e tenho certeza que voltaremos, Sem né, dúvida. Dr. Alberto, Dr. Rodrigo, voltaremos a falar sobre esse tema aí super importante, ok? Ok, muito obrigado. Então tá, esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, então, agradecendo a sua preferência pela nossa audiência. Vamos ao intervalo comercial, em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Está chegando aí mais uma Atualidade Jurídica. E nós temos debatido sempre os principais assuntos do momento. E hoje nós vamos voltar a falar no tema empregada doméstica, que a gente já falou diversas vezes, diversos programas, sobre as novidades que tinham na época e hoje a gente não está falando mais muito sobre isso. Então, estão aqui conosco o Dr. Alberto Rosman e o Dr. Fabrício Costa, que vão nos falar um pouquinho o que está acontecendo no momento. Dr. Alberto, quando a gente fala nesse tema, gera muita expectativa. O que está acontecendo hoje em termos de assunto da empregada doméstica? Claro. O que houve, Guaraci? Há uns 4 meses atrás, com a
publicação da legislação que alterou os direitos dos empregados domésticos, houve uma ampla discussão na mídia, em todos os meios de comunicação, com relação aos direitos, aos novos direitos e a como proceder. O que acontece? Passado esse período, ainda existem algumas pendências e ainda as pessoas estão com muitas dúvidas a respeito desse assunto. Então hoje nós viemos novamente ao teu programa para que possamos, dentro da nossa linha preventiva, esclarecer alguns outros pontos que se fazem necessários para que as pessoas tenham segurança nessa contratação. Claro, agora, doutor Alberto, o que mais se discute hoje, doutor Fabrício, o que mais se discute hoje é a jornada de trabalho da empregada doméstica, do empregado doméstico, né? Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre esse assunto aí. Houve uma alteração na jornada de trabalho da doméstica. Ela se comparou agora ao trabalhador comum, ou seja, 44 horas semanais, 8 diárias. Sendo que o intervalo de almoço de 1 a 2 horas não é contabilizado na jornada de trabalho. Tá? E daí gerou, toda essa modificação gerou no trabalho diário da doméstica. Claro. Né? Mas isso se falando de segunda a sexta-feira, né? Como é que fica a história do trabalho de sábados e domingos? Como é que a gente pode esclarecer para o telespectador? A diária da trabalhadora doméstica de segunda a sexta é 8 horas. Tá? O que pode ser feito? Pode ser feita uma compensação das horas que deveriam ser trabalhadas aos sábados. Isso até é importante frisar agora, sim, que tem que ser, essa compensação tem que ser formalizada entre o empregador Sim. e a empregada. Sempre junto às partes, né? Junto às partes, exatamente. Um exemplo, o que pode ser feito? Pode ser feito diariamente a trabalhar 8 horas e 48 minutos, tá? De segunda a sexta, ou de segunda a quinta, 9 horas, e na sexta-feira voltar a trabalhar essas 8 horas. Aí pode ser feito essa compensação de hora. Ou não, né? Ou trabalhar 8 horas de segunda a sexta e as 4 remanescentes aos sábados. O que mais preocupa justamente para o empregado, né? Como é feito esse cálculo, né? Como é que se calcula isso, doutor? O cálculo é bem simples. O que vai fazer? Vamos utilizar um exemplo de salário de R$880. Pega esse salário, divide por 220. E o resultado dá 4. Sim. Desse valor, tu adiciona 50%, que é o valor mínimo da hora extra, hora extraordinária. Uhum. Gerando, por exemplo, R$6. Claro. Esse seria o cálculo para básico. calcular o valor da hora extra. Por exemplo, se ela trabalha 10 horas mensais de hora extraordinária, 6 vezes 10, R$60 de horas extra. Esse seria o cálculo simples. Simples. Pega o salário, repetindo, pega o salário, divide por 220, do resultado multiplica por 50% e aí gera o valor da hora extra. E multiplica pelo número de horas correspondentes ao mês, né? Que espetáculo. Eu tenho sempre lembrado no nosso quadro aí, doutor Fabrício, doutor Alberto, que o Garcia é especializado nesses assuntos, por isso que a gente está tocando nesse tema hoje, voltando a tocar nesse tema, que é a empregada doméstica. Eu vou pedir para o doutor Alberto nos fazer uma consideração exatamente sobre esse tema, para que as pessoas que estão nos assistindo, não só o empregador, como a empregada doméstica, que estão nos assistindo, possam esclarecer suas dúvidas, né, Claro. Roberto? O que acontece? As pessoas, com seus empregados domésticos, criam uma relação de intimidade. Geralmente uma excelente relação, porque aquela pessoa está totalmente integrada ao convívio da família. Nossa intenção aqui, como sempre reforçamos, é um direito preventivo e, consequentemente, a gente vem alertar as pessoas que, por mais íntima que essa relação se torne, ela é uma relação contratual. Claro. E sendo uma relação contratual, ela tem que observar determinados requisitos. A pessoa tem que anotar o horário que chega, tem que anotar o horário que sai. Esse cálculo da hora extra mesmo tem que ser feito. Inclusive complementando, os 220, esse divisor, ele significa a jornada mensal, o número de horas mensal. Por isso que se divide pelo salário para saber o quanto que se chegou. E o cálculo ele é simples. Então a pessoa faz, ela mantém esse controle, ela paga, ela pega o recibo e a relação continua da forma que é. Impecável. Impecável. Elas vão destinar ali 30 minutos por semana para fazer esse fechamento, por exemplo. Mas tem que haver. Elas não podem tão somente se balizar na linha de que somos íntimos, temos uma boa relação. Não, aquilo ali é uma relação contratual antes de qualquer coisa e deve ser observado essas regras. Porque senão, depois, os empregadores podem ficar sujeitos a processos trabalhistas e as empregadas ficam sem usar os seus direitos ao longo do contrato, o que não é interessante para nenhuma das partes. Doutor Fabrício, sempre a grande discussão é que o patrão sempre acha que o empregado está privilegiado. E o empregado acha que o patrão está levando vantagens. Sim. O que pode ser descontado do salário do empregado? O que pode ser descontado, Guaraci, são faltas não esticadas, tá?
até 6% do salário em relação ao vale transporte, adiantamentos mediante acordo assinado, recibo com o empregador e também contribuição previdenciária, isso também é descontado do salário do empregado doméstico. Agora, doutor Fabrício, no caso do empregado morar no local, né? Ele não poderá ser descontado o auxílio moradia, alimentação, vestuário e higiene? Não. Pode, antigamente, pela uma lei antiga, sim. Com a nova lei 11.324, foi revogado isso aí e a partir de agora, moradia, higiene, vestuário, não é autorizado o desconto do empregado doméstico. E quanto, agora eu vou perguntar, não sei quem dos dois vai me responder, e quanto ao fundo de garantia, como é que fica isso? Ele tem direito, o funcionário? Sim, o fundo de garantia é uma situação que está bem delicada e bem discutida até. Os contratos firmados após a nova lei, esses, o FGTS é obrigatório. Por outro lado, os contratos que tinham vigência antes da lei, caso o empregado recolhia a FGTS, continua obrigatório. Claro. Então, assim, era alternativo na verdade, mas daí, com a nova lei, não se tornou obrigatório. Falta uma regulamentação para isso, para se tornar o FGTS obrigatório para as pessoas que tinham contrato antes dessa nova lei. Bom, antes da última pergunta, eu vou fazer uma lembrança aí, quem está nos assistindo, que realmente o Garcia e Garcia, advogados associados, é especializado nesse assunto. E qualquer dúvida, né, doutor Alberto, poderão ligar para 21015151 e tirar as dúvidas com vocês, não é isso? Não? Com certeza. Vamos ficar nessa expectativa. Agora, voltando então a esse tema como última pergunta, para depois a gente poder voltar a outros programas, já há alguma regulamentação em relação aos incentivos fiscais para o empregador? Com o doutor Alberto, é isso? Perfeito. Se falou muito à época da publicação dessa lei que seriam concedidos diversos benefícios, de diversas naturezas. Tanto com relação à eventual isenção no imposto de renda, ou uma espécie de super simples para o empregador, pessoa física, tal qual existem para as empresas de menor porte. Só que até então nada se concretizou. Ainda estamos no aguardo dessas novas legislações que venham a ajudar o empregador doméstico, porque de certa forma essa alteração onerou um pouco mais o seu encargo com relação ao seu empregado doméstico. Bom, vamos deixar um compromisso com o nosso telespectador no ar, que assim que tivermos novidades, a gente voltará a falar com esse tema no nosso espaço jurídico, é isso? Com certeza. Ok, doutor Alberto? Okay. Obrigado, doutor Fabrício, foi muito bom, bem esclarecedor. Esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje. Lembrando que você está com Garcia e Garcia Advogados Associados, qualquer dúvida é só ligar para 21015151 e tirar todas as suas dúvidas. Agradecemos a sua preferência pela nossa audiência. Vamos ao intervalo comercial e em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica,